Bom, pessoal, mais uma vez aqui no canal do Cid, e a gente quer tratar de um assunto muito importante que está muito em voga, vamos dizer assim, uma palavra meio antiga, mas que está na moda se falar sobre isso e é importante demais. É o etarismo, né? Que recebe o sufixo ismo, infelizmente, para outras coisas também que lembram bastante isso, que é o racismo, que é o machismo, né? O achismo. São palavras que levam a um contexto social de degradação, de humilhação, de diminuir o outro. Mas né? O altruísmo também usa o ismo. Ah, boa lembrança, você vê. Então, tudo tem um equilíbrio, né, Cid? O altruísmo é muito bonito, mas o achismo não é tão bom, né? As pessoas acham as coisas sem experiência, acham de falar coisas sem conhecimento, né? E a mesma coisa, infelizmente, eu acredito que seja muito falta de conhecimento, esse preconceito em relação às pessoas mais velhas, né, doutora? Estamos aqui com a doutora Nuri, né? E ela pode falar um pouquinho sobre a gente, que ela trabalha muito com a terceira, quarta, quinta idade, né, doutora? Na verdade, a gente tem que ver... Eu tô no time, né? Do tratamento. Na verdade, a gente tem que entender que o etarismo é, para mim, um dos maiores empecilhos do bem-estar de alguém. Porque a gente tem envelhecido. Petrópolis tem o maior número de centenários no estado do Rio de Janeiro. Nossa qualidade de vida... Estou chegando lá. Pois é, por isso você está em Petrópolis. E eu sou cidadão petropolitano. Com muita honra. Então, assim, cidades que têm boa qualidade de vida, é difícil a gente dizer isso, não é só por isso, mas talvez seja por falta da nossa alimentação, o fato da gente ter mais momentos de andar, enfim, seja lá qual for o... Próximo à natureza, floresta, isso, né? Um mar melhor, mais limpo. A gente tem uma qualidade de vida que gera pessoas mais velhas com saúde. Só que a mentalidade das pessoas não mudaram, porque a gente ainda pensa no idoso quando ele faz 50 anos, né? Todo mundo pensa, vovozinha... Então nós temos aqui duas idosas. Então. Isso, se for pensar desse jeito, se for julgar assim... E um idosão. Idosaço. Né? Porque se você for pensar, eu lembro de uma história, recentemente eu fui avó. E chegou em dezembro, eu fui comprar um presente de Natal pro meu neto. Aí eu cheguei pra comprar um presente, eu fiz, mas isso vai ficar fofo no meu neto. E a senhora fez, você é avó, mas você não parece ser avó. Ou seja, as pessoas têm um estereótipo do que seria uma pessoa que chegasse numa fase em que você já viu os filhos adultos e agora você está vendo a próxima geração. Por exemplo, né? As roupas que a gente usa, tem gente que já fala, as formas... Que não são próprias, né, para a sua idade. O cabelo que você usa não é próprio para a sua idade, as suas maneiras não são próprias. É como se você tivesse se encaixar numa caixinha, né? Uma caixinha. Você imagina, Fátima, que nessa idade que a gente está, né? Eu e você, as pessoas mandavam a gente cortar o cabelo Joãozinho, lembra? A gente cortava o cabelo bem baixinho, porque isso... vai ser bom, porque se eu ficar acamada... Gente, por isso que vem esse esquema de cortar cabelo. Muitas cortam tudo, que nem aqui os homens. Porque se você ficar acamada, vai ser mais fácil de lidar com o cabelo. Porque você fica acamada... Nossa, eu não fazia ideia que era por isso. Era por isso. Era uma fórmula de você melhorar. É aquela coisa que a gente nem percebe, a nuance do etarismo, que é quando você fala assim, vou dar o quê pra minha mãe? Eu vou dar uma camisola, que ela passa mais tempo em casa. Então, são situações em que você diminui o poder de decisão do próprio parente, do seu avô, do seu pai, enfim, seja lá quem for. Como se eles não fossem mais capazes. Né? De não terem autonomia. Eu faço academia e às vezes eu vejo na academia alguém passando fazendo, que fofinho, fazendo exercício. Gente, isso
Também é uma falta de respeito. Como assim que fofinho fazendo exercício? Não tem fofinho, tem um homem que tá ali malhando, né? Você não chega perto de um homem de 30 anos e fala assim, ah, que fofo, levantando 5 quilinhos. Não existe isso, né? Você fica no tati-bitate, isso é uma maneira de diminuir o próprio homem, o próprio ser humano. Cid, nós estávamos falando justamente sobre esse jeito de tratar o idoso como se ele não fosse capaz de decidir a sua vida. Como você se sentia em relação aos seus pais? Vamos voltar a esse assunto. Eu brincava com eles, né? Não queria sair, vamos até tal lugar, assim, não tem, mas vamos sim, pegava, chacoalhava, vamos lá. Então você é ao contrário, você estimulava eles para a vida, para realizar coisas. Para fora, né? Para fora de casa, para fora de tudo. Eu tinha uma história que você me contou, que eu queria que as pessoas soubessem, que você sempre respeitou os seus pais, mesmo quando eles já estavam numa idade avançada. Sim. Porque você estava me contando uma história... Chegaram bem, né? Meu pai quase aos 98 e minha mãe 96. Bem conscientes, né? Sim. Aí você me contou uma história que para mim e foi icônico essa história, do fato de que queriam fazer homenagem à sua mãe e... Aos 70 anos de casado, né? Dos seus pais. Do casal. Você respeitou a vontade deles. Me conta. É verdade. Minha mãe sempre foi um pouquinho vaidosa. Leve. Como a maioria das mulheres, né? E ela me pediu de joelho que não queria ser entrevistada por ocasião desses 70 anos, mas por quê? Porque ela estava com alguma deficiência física, ela não estava se sentindo muito envelhecida. Ela estava se sentindo mal, né? Primeiro, que com a osteoporose, ela diminuiu o tamanho, então estava um pouco encurvada e tal. E você respeitou esse desejo dela e não insistiu, né? Insistiu, né? E você, de alguma maneira geral, se sente desrespeitado como idoso ou você não sente esse etarismo com você por você ser muito conhecido? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então me lembra, pode lembrar alguma coisa. Você acha que eu sou ainda mais jovem, tá? Com a gente é ao contrário. Você acha que eu quero que... Estou até com medo de fazer pergunta. E você acha que eu fiz alguma coisa de errado? A gente não vai acabar. Por exemplo, eu, tentei jogar tênis até os 89. Nossa, que bacana. Poxa, né? 89. Não é? Mas um dia lá na quadra eu caí, né? Caí sentado. Mas aquilo me acordou. Desse eu caí sentado. Ficou com dor no cóccix, eu me lembro, né? Eu me lembro disso. Eu tenho que me cuidar. Se eu caio de mau jeito, fratura um braço, eu nunca fraturei nada. Olha, pessoal, que interessante. Isso aos 89 anos que ele começou a sentir o peso da idade. Né? Jogando tênis até os 89, aí decidiu parar de jogar tênis, porque isso poderia causar algum problema no osso dele e aí ser grave. Ainda hoje, ela me acordou, estava sonhando que tinha acabado de jogar tênis no sol. Maravilhoso. E eu fiquei sentado ao lado do cara que jogou comigo. Ele era moreno. E eu falei, olha, temos, nossa, a mesma cor, tá vendo? Da pele, né? De tanto tomar no sol. Mas a parte interessante é que você parou de jogar tênis. Você não parou de se exercitar. E parou de jogar tênis por uma consciência de que realmente aos os aparelhos, né? 90 anos você teria que tomar um pouco mais de cuidado e mudar de atividade de acordo com o corpo, porque sentiu dor no cóccix, eu me lembro na época. E a minha fisioterapeuta aqui ao lado, eu estou com, por exemplo, com a musculação da mão, assim um pouco, né? Sem atividade. Porque ninguém escreve mais, né? Aí eu comecei a me exercitar, quer dizer, a mão esquerda já reagiu, tá? E vamos trabalhar mais na direita. Então isso é importante, sabe por quê, Cid? Porque tem gente nessa idade que acha que não tem chance de melhora.
que não aumenta músculo, que não aumenta... Pensa que o músculo não vai reagir, não reage, não volta, né? Eu escuto às vezes fazendo assim, então vamos fazer isso, na minha idade, olha aqui. Né? Então, às vezes, nossa, eu cresci. E eu me lembro quando eu estava no início do casamento com o Cid, ele muito forte, muito bacana, e eu ouvi de algumas pessoas, ele não pode fazer isso, não, isso já não é mais para ele, avisando ele. Então as pessoas são uma preocupação, né? Ele queria aprender a trabalhar com o computador, a ele mexer, manusear, e dizia, isso não é para você. Por quê? O preconceito do etarismo, achando que a pessoa não é capaz de aprender uma coisa nova em tal idade, né? E ele estava com 70 e poucos, pois aprendeu bem, hoje mexe com o computador, grava, envia, vê e-mail, vê notícia, né? Cid tem uma certa habilidade com o computador muito boa e que faz ele feliz. Então, às vezes, a gente negar ao idoso o direito dele exercer o que ele pode, é um crime, né? Que eu fui duvidado, né? Achando que eu estava senil, né? Na verdade, não é nem a dúvida, né? É o fato das pessoas, né? Porque alguém duvidar é uma coisa. Mas assim, ninguém pode dizer que eu sou senil. Entende o que eu quis dizer? Ninguém pode dizer que eu e a Fátima somos senil porque a gente ainda tem 50, 60 anos. Agora, se alguém disser, não, o Cid tá senil, as pessoas acreditam porque todo mundo parte do pressuposto que a idade é senil. É senil. Então, quer dizer, não é o que a pessoa diz, né? Se alguém dissesse pra mim, dizendo assim, não, Nuri tá senil. Alguém ia dizer, que é isso, gente? Essa menina só tem 50 anos. Que é isso? A Fátima tem 50 e pouco. Ou seja, o etarismo tá tão estrutural que as pessoas falam isso com naturalidade. E a gente ia falar agora uma coisa importante. Quando o desrespeito ganha um outro jeito de se apresentar, que é infantilizando o idoso, né, Cid? Tem uma hora em que os jovens começam a mandar no idoso, a dizer o que eles têm que fazer. Então, essas pessoas eu acho que são as que questionam o rótulo, né, Fátima? E conseguem pensar. Porque nós estamos vendo cada vez mais com essa enxurrada de informações na internet, graças a Deus por esse outro lado, de que pessoas com habilidades menos... eu não sei nem dizer, porque dizer menos aptas, porque é tão difícil falar sobre isso, né, Nuri? Porque se você pode ter um problema na perna, mas você pode fazer musculação aqui na parte de cima, você pode ter um problema no corpo, mas você tem um intelecto ótimo. Eu vi ou você pode ter um problema de intelecto novinho. Eu vi uma pessoa... Né? E ser desabilitado. Uma pessoa sem uma perna, dançando, ficando em pé, baixando com uma perna só. Então, eu tenho um paciente, Cid, que ele tem Parkinson. E ele começou a ter os primeiros sintomas de Parkinson, ele tinha 50 anos. Hoje ele está com 62 e ele está demente. Porque é um Parkinson que já fez vários procedimentos, inclusive cirurgia de marcapasso, né, de colocar no cérebro, a estereotaxia, que melhora, mas que vai deteriorando. E ele tem 60 e pouco. Então, não existe uma fase... Uma fórmula, não existe um padrão. É uma coisa caso a caso, né? É um caso. E cada pessoa, eu costumo dizer, são 30 anos trabalhando com neurologia, eu costumo dizer que o grande problema da pessoa idosa é quando os filhos falam, não, vamos deixar a mamãe deitada para que mamãe não sofra acidente. Essa eu chamo de poda neural. Essa poda gera na pessoa uma crença mesmo. Eu não sou nada, de nulidade, capaz, né? De nulidade. De incapacidade. Ela é convencida pela sociedade de que ela não é capaz. Então, um negócio assim, aos 60 anos, a pessoa se aposenta. Mas como? Eu acho graça nisso, 60 anos. Porque para você é uma criança, né, Cid? Você estava começando um novo projeto. Eu não me sinto aposentado. Aos 72 você começou o projeto da Bíblia e fez ela completa. Continua trabalhando, fazendo o YouTube, fazendo o Instagram, né? Atendendo as pessoas.
Ele trabalha atendendo comigo, a gente... E tem uma coisa muito legal do Cid, eu gosto muito disso, é o fato de que eu e ele a gente discute. Ah, sim. Eu e o Cid, a gente brinca, a gente ri, a gente conversa, mas a gente discute. Do tipo assim, ah não, eu queria que você fizesse isso, Nuri, eu não quero fazer, não vou fazer e tal. E não existe essa coisa de ser, ah, mas vai sim, porque aqui quem manda sou eu, você não. Não, há uma conversa que às vezes, e eu tô falando isso não é porque eu tô na internet não, mas é a verdade, eu esqueço a idade do Cid. A gente discute às vezes como se nós tivéssemos a mesma idade. A Fátima às vezes vai lá e fala, gente, vocês não... Olha, pessoal, esse papo está bom, mas a gente vai deixar aqui uma discussão para vocês. Vocês coloquem aqui embaixo a opinião de vocês, a vivência de vocês a respeito disso, tá bom? E a gente volta para um próximo vídeo sobre o assunto. Aí nós vamos falar mais da minha relação de diferença de idade com o Cid e isso no etarismo. Como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia, tá bom, Cid? Tchau, pessoal. Tchau. Doutora, tchau. Até a próxima vez. Beijo.